Olá, vou compartilhar com você hoje aqui uma aula super especial de como dar acabamento em pintura de retrato. Como aplicar veladuras. Depois da pintura já seca, você quer aí acentuar as cores, você quer corrigir alguma coisa, você quer tornar mais bonitas as cores assim quando elas estavam úmidas, sem ter necessidade de esperar o tempo ideal para poder envernizar. Então, nessa aula de hoje, você vai entender definitivamente, com os meus ensinamentos, como resolver essas questões. Vamos aprender a como aplicar as veladuras e fazer correções necessárias, recuperando a cor aí para que você tenha obras mais naturais, mais intensas e mais expressivas. Ou seja, você vai sair ali da nota 7 e chegar na nota 10. Então, sou André Maurício, professor de desenho e pintura, te convido a mais um tutorial. Vem comigo. Para dar início aqui nesse acabamento, a pintura já está completamente seca e eu vou falar um pouco dos materiais que eu vou utilizar. Primeira coisa, a pintura tem que estar seca pelo menos há 7 dias, pelo menos há uma semana, ou seja, você tem que tocar na pintura e não sair nada de tinta. Obviamente, se você tiver dúvida, você vai tocar mais curto e mais leve e olhar o dedo, E pode pegar um pano assim seco, pano de algodão, e passar para retirar resíduos de poeira, sujeira que possa vir a estar na tela, Porque se a gente pintar com algum resquício de sujeira, essa sujeira vai ficar. Então aqui lembrando, até agora eu tenho já esse passo a passo da pintura do Chaves aqui no meu canal, alguns vídeos disponíveis aí para todo mundo, alguns vídeos um pouco maiores e mais detalhados lá, exclusivos na área de membros. Pois bem, agora eu vou explicar como dar o acabamento a partir daqui. Eu tenho uma tela pequena, 20 por 30, tenho a foto impressa aqui também 20 por 30 e vou falar um pouco das cores que serão utilizadas. Branco de titânio, amarelo cádmio claro, amarelo cádmio escuro, vermelho cádmio claro, alizarin crimson, vermelho óxido transparente, azul ultramar, preto é o lamp black e verde esmeralda. Agora veja só, uma atenção especial a essas, pode-se dizer, essas últimas cores, com exceção do preto. São todas cores transparentes. Se a gente pega, por exemplo, o alizarin crimson, e todas são da marca Cofix, viu? Por exemplo, a marca Acrylex, o alizarin crimson não daria certo, porque ele é um pigmento que não é uma cor que não tem um pigmento só, que é aquela informação que tem aqui atrás, e tem misturas, então eu não vou conseguir o mesmo resultado. Eu tenho um vídeo aqui no canal que chama-se sobre bom, agora esqueci o nome, mas é sobre como ler os rótulos das tintas. Vou deixar na descrição deste vídeo, e depois, caso você não conheça esses termos, você pode assistir lá. Então esse aqui é um pigmento transparente, que é o alizarin crimson. O vermelho óxido também é uma cor transparente, inclusive o vermelho óxido é no nome, vermelho óxido transparente. O azul ultramar é uma cor transparente, esse quadradinho aqui vazado, Porque quando tem esse quadradinho aqui cheio, veja que é opaco. E o verde esmeralda, ele é semi-transparente. Ou seja, cores para dar acabamento, principalmente nas partes escuras, o ideal é a gente trabalhar com cores mais transparentes. Então é isso. Eu tenho aqui as cores, caso precisar repor, tá aqui mais embaixo. E tem o medium, que é o mais importante aqui nesse acabamento, porque vai se tratar de veladuras. É uma mistura de óleo de linhaça e terebentina. Você pode usar somente óleo, se preferir, se tiver problema com terebentina, ou pode ainda misturar com diluente eco, porque o diluente eco tem ele é baixo odor, quase não tem cheiro forte, comparado aí com a terebentina. Eu pus aqui em um recipiente, em um godê, esse é um godê improvisado, é uma vasilhinha de fazer empadinha, uma vasilha qualquer que você tiver, ou o próprio godê de pintura. E eu vou falar também dos pincéis. Eu vou usar basicamente 2 tipos de pincéis. Eu tenho pincéis pelo de Marta, da Tigre. Os pincéis de pelo de Marta, eles perdem a escrita rapidamente, Poucas vezes que usa já perde a escrita. Então eu tenho aqui provavelmente o tamanho 20,
um tamanho 14, dois tamanho 14, um tamanho 10, um tamanho 4 ou 6. Ou seja, grande, médio e pequeno. Esse é a série 141 da Tigre. Pode também ser a série 441 da Condor, que também são pincéis chatos e pincéis macios. Além desses pincéis, que são chatos, eu vou utilizar também pincéis redondos. Então aqui eu tenho duas séries. Eu tenho o pincel, esse do Cabo Preto, que é a série 4415, tem número 2 e número 6. E tenho o 411, o número 0, ou seja, pincel bem pequeno, para detalhe pequeno, pincel médio, não tão pequeno assim, pincel um pouco maior. São pincéis redondos para detalhes. Tem uma espátula de aço que eu vou usar para misturar, né? Essa espátula aqui é a espátula da Condor, essa é a 508. Pode ser ainda aquela 503, que é um pouco maior. Então, depende da sua escolha, da sua afinidade. Você tem pano para limpar pincel aqui, vez ou outra. Falado dos materiais, eu acredito que falei de todos os materiais, né? Agora é hora de pôr a mão na massa. Interessante no acabamento a gente criar uma película uniforme. Por isso que é bom, se você estiver treinando, não fazer um quadro muito grande, né? Não vai dar tempo de fazer uma película toda, ou se não tiver, por exemplo, um dia inteiro para pintar. Veja, eu tenho um mídio aqui, não dá para colocar ele na cena, né? Mas só para exemplificar aqui, ó, eu vou colocar esse tanto de mídio, não a ponto de ficar assim, ó, pingando, porque isso aqui já é muito. Então, se ficar assim, você pode até bater o pincel na borda do recipiente ali e tirar o excesso. Ó. Veja, não pode escorrer demais. E vou usar azul. É quase que o óleo puro com um pouquinho azul. Esse azul é para o fundo. Não tem problema se encostar no chapéu ou se encostar no rosto. É até necessário, porque eu preciso ter emendas, né? Então aqui o fundo, ó, eu faço esse processo de manter um padrão de regularidade e homogêneo, né? Se você perceber, nossa, mas eu comecei a passar em excesso, começou a escorrer, vem com o pano seco fazendo isso, retirando um pouco. Mas o ideal é tentar não colocar demais, né? Veja, na roupa aqui, ó, eu vou passar um pouco também, só com o intuito de umidificar. Talvez eu nem retoque tudo, mas o legal de se fazer isso é que eu tenho toda a base padronizada, né? Porque se eu não fizer isso em toda a extensão da pintura, algumas partes ficam com mais brilho, outras com menos, enfim. Né? Eu não crio uma película por igual. Agora eu vou trabalhar um pouco com verde. Verde para o chapéu, né? Verde, um pouco de vermelho, que é a mistura de verde e vermelho, quase preto, né? Assim, eu deixo predominar um pouco do verde. Então, isso é uma forma, né? Como eu já falei antes, muitos me perguntam sobre como dar acabamento. Como dar acabamento? Não. Como eu entrego uma obra sem envernizar, visto que o verniz líquido, você tem que esperar um tempo de segurança para poder envernizar. Então, como entregar a obra? Depois de uma semana de seco, eu posso fazer esse processo de acabamento já e realça as cores, né? Vai reavivar as cores de uma forma muito intensa. E é uma coisa mais rápida, né? Comparado aí com a pintura. Comparado com o processo de pintar mesmo, né? Assim, com a tinta sem ser a tinta diluída. Então eu vou usando a tinta e o quanto eu diluo ou não, né, depende do quanto eu quero mudar. Se eu não quero mudar quase nada, eu uso a tinta um pouco mais diluído e quase nada do pigmento, ou seja, eu não pego muito da tinta. Se eu quero alterar uma cor significativamente, nesse caso eu começo a pôr mais tinta e não diluo tanto, a tinta mais próxima de pura. Então aqui de novo o vermelho e o verde. Veja que as cores continuam a mesma relação de valores que tinha, inclusive os tons quentes continuam quentes, os claros continuam claros, os médios continuam médios.
A diferença é que realça principalmente os mais escuros. Veja como o chapéu deu a gente pode dizer, deu um up, né? Um upgrade nas cores, porque realmente intensifica as cores. Aí esse é o acabamento do chapéu. Porém, antes de avançar, eu vou deixar esse pincel maior de lado. Vou pegar aqui um pincel menor e vou começar a ser um pouco mais preciso. Agora eu começo a fazer isso, trabalhar com um pouco mais de tinta. Então veja que eu estou pegando verde e vermelho. Detalhe, precisa ser esse verde e esse vermelho. Viu? Verdes diferentes vão dar efeito diferente. Outros verdes não são tão transparentes e também não são tão frios. O verde esmeralda é o verde mais frio e mais escuro que tem. Né? Então agora eu começo a usar a cor pura e criando algumas variações ainda mais no que diz respeito ao valor. Então vem escurecendo algumas partes que a princípio não ficou tão escura quanto eu precisava. Aí eu posso corrigir todos os escuros. Eu vou me perguntando onde são os pontos que tem escuro na pintura e vou aplicando essas colorações. Também onde for um pouco mais frio, por exemplo, eu tenho verde com um pouco de azul, é uma tonalidade fria. Eu vou esfriar algumas partes. Veja, eu vou tornar o verde um pouco mais frio em alguns lugares, que eu esteja vendo e percebendo esta variação. Ou seja, essas cores já estavam presentes na base. O que eu venho fazendo agora é mais de intensificar o que já existia, a relação do que já existia. E, inclusive, se precisar clarear um pouco, eu também posso. Só que lembrando, eu passo uma camada de medium, de veladura, que é o óleo de linhaça com tribentina. Beleza, eu vou retocar alguma coisa, não preciso mais ficar colocando mais óleo em cima de óleo. Aí eu vou começar a fazer isso, pus um pouquinho de branco aqui, para dar umas pinceladas com branco. Lembrando, se eu quero ter uma textura, eu não vou sair esfregando tudo, eu vou dar pinceladas curtas, aquele movimento assim, ó, de dobrar a ponta dos dedos, para não ficar algo muito liso, né? Agora um pouco mais claro ainda. Então veja, eu vou fazendo a escala de valores, já foi o mais escuro, já foi o segundo, já foi um médio aqui, já entrei no claro, agora eu estou chegando num claro ainda mais claro. Porque aí a tinta está ligeiramente diluída, a base está ligeiramente úmida, né, novamente, porém não está aquele úmido que eu não posso encostar porque senão estraga, que é mais específico da primeira demão. Aqui eu consigo ter um úmido que eu tenho um pouco mais de controle. Né? Aqui, por exemplo, o verde está um pouco mais quente, mas eu não vou pôr o verde quente agora não, vou pôr um mais claro ainda. Então veja, a mesma escala de valores, só que geralmente na primeira mão, na primeira demão, a gente faz fazendo com a espátula os diversos montes, né? Agora eu estou fazendo direto já com o pincel. Aqui eu tenho áreas que são um pouco mais quentes. Lembrando, toda vez que vou mudar de cor, limpa bem o pincel, deitando, evita esfregar de frente, porque senão vai estragar todo o pincel. E eu vou colocar um pouco de cor clara, só que é um claro quente, ou seja, é um claro que eu acrescentei um pouco de verde. Verde e amarelo, né? Que aí fica mais quente. E aí eu não posso simplesmente pegar um claro e clarear, eu tenho que fazer a vizinhança. Veja, como eu pus um tom bem mais claro, agora eu vou pôr com menor quantidade de amarelo para fazer a cor vizinha, o valor vizinho ao claro, para o claro não ficar sozinho. Né? Agora, por último, eu já vou pegar um pincel ainda menor para detalhes, mas ainda com pincel chato, e colocar
aqui os claros mais intensos. São chamados de highlight, né? Ou seja, os pontos que são bem mais claros. E com isso eu já tenho um acabamento aqui bem interessante, né, surgindo. E sempre é um processo assim de olhar e estabelecer parâmetros de o quanto você quer semelhante ou não. Dá para ficar, né, horas aqui pegando mínimos detalhes, um pouquinho escuro aqui, um pouquinho claro ali, com certeza dá. Mas é importante a gente captar a essência da coisa, né? Acho que aqui só precisa escurecer um pouco mais essa parte para virar um pouco mais essa parte do chapéu, dar um pouco mais de quina aqui, né? Pouquíssimas pinceladas a fim de criar isso. Agora, pronto. Já a parte da chapéu, ok, né? Eu vou pegar aqui um outro pincel e começar a retocar um pouco as cores da roupa. Aí como que seria isso? Eu tenho aqui amarelo que não é transparente. Então eu utilizo um pouco do óleo para deixar ele mais transparente. Poderia, por exemplo, usar o amarelo indiano, que já é um amarelo transparente, ou usar, tem um outro amarelo também que tem o nome de amarelo transparente, que também daria certo. Só não estou usando porque é bem pequeno a área e, né, não tem tanta necessidade assim. Veja como eu já tenho o amarelo ali que eu vou utilizar na pele, então já fica para essa parte aqui de retocar aqui na roupa também. Veja, eu pus um amarelo um pouco básico, quase não deu muita diferença. Agora eu vou pôr um amarelo, vou pegar aquele pincel que eu estava utilizando de verde, aí eu umidifico bem, molho bem a ponto dele ficar pingando, né, para poder limpar aqui. Limpar bem, né? Porque eu vou utilizar vermelho, que é o vermelho alizarin, né? Alizarin crimson, mais azul. Ou seja, é o mesmo que utilizar roxo, né? A mistura dos dois é violeta. Aí eu pego essa cor um pouquinho diluída, não muito, porque eu tenho aquela base úmida que eu passei aqui em tudo, né? E eu começo a escurecer pequenos pontos que de repente precisa ajustar um pouco. Então, principalmente aqueles pontos de sombra. Aqui tem uma sombra da roupa que encosta no tecido. Isso nas faixas amarelas, né? Porque a cor complementar do amarelo é o violeta. Então, por isso que eu estou colocando. E se eu colocasse o violeta pronto, também não daria certo. Por dois motivos. Primeiro, que é uma cor muito saturada. E segundo, que é uma cor que não é transparente, não muito ideal para acabamento por cima. Então veja, o acabamento acaba também que além de reforçar e reavivar as cores, ele funciona como acentuar os volumes, porque quando eu reforço, eu venho reforçando os escuros, reforço os claros, dessa forma eu tenho um pouco mais de contraste. Inclusive agora eu vou usar o amarelo primeiro puro, que ele já é uma cor clara, né, sem colocar branco. Um erro comum que eu vejo é as pessoas às vezes trabalhar com amarelo com branco, né, para clarear algum tom e ele empalidecer. Inclusive aqui eu estou vendo a necessidade de pôr um pingo de vermelho para ficar ligeiramente alaranjado esse amarelo, uma leve inclinação para o laranja. Então eu faço com essas aplicações assim, nesses pontos onde o tom é um pouco mais claro, né? E eu faço o mesmo para o vermelho. O vermelho já é uma cor um pouco mais fácil de lidar, porque eu utilizo o vermelho, o alizarin,
com um pingo de verde. Se antes eu estava usando verde alizarim, agora também continua sendo verde alizarim, né? Antes eu digo no chapéu, porém agora predominando um pouco mais do vermelho. Também fazendo essas, principalmente as sombras, que são os locais onde as faixas de vermelho estão mais escuras. E isso aqui, ó, provavelmente que no momento que eu pintei, não dava para fazer porque a tinta estava muito molhada e às vezes não pegava, né? Então tem todo esse processo. São retoques discretos, às vezes quase imperceptíveis, mas aqui, por exemplo, esse canto mais escuro faz essa parte da roupa girar, né? Faz ela fazer aquela curva. Então esses mínimos detalhes no conjunto da obra faz com que, por exemplo, se tiver de ganhar uma nota, né? Tá muito bom, ganhou um 8 ou um 9. Então faz você sair do 8 e do 9 e chegar ao 10, né? Ou seja, faz alcançar realmente a excelência na qualidade do resultado. Agora eu vou colocar, assim como o amarelo eu não coloco branco para clarear, o vermelho eu também não coloco direto. Eu estou colocando alizarim puro com um pouco do vermelho cádmio. Com isso eu tenho um tom, uma espécie de alaranjado, um vermelho mais claro. Lembrando, são todos os lugares onde já foi colocado anteriormente essas cores. É só um processo de reajustar, ou talvez alguma cor, principalmente porque são lugares bem finos, alguma cor que precisa ser, que esbarrou em uma outra no momento do preenchimento e não ficou adequada. Agora, se tiver alguns mais claros, eu ponho, né, coloco aí um pouco do branco com os dois vermelhos, vai ficar um tom ligeiramente rosado, e eu venho passando em alguns pontos. Isso vai fazer com que aumente um pouco a ideia de volume, né? Vai acentuar um pouco mais algumas curvas e ajustar alguns pontos, né? Por último, claro, aí mais uma vez na hora de limpar, né? Limpar bem o pincel ou então trocar de pincel, né? Dá para limpar. Branco, agora eu uso branco puro em algumas partes, porque a parte escura já está escura, né? A parte mais clara, vejo que quando o branco eu coloco, ele acentua bem mais, né? A diferença é bem nítida. Mas lembrando, eu não vou clarear tudo, são alguns pontos. Principalmente essa parte da roupa, um pouco mais à esquerda, e para dar a ideia das curvas, né? Então esses são alguns lugares. E o bom é que agora a tinta já está seca e não tem aquele negócio de encostar e sujar a cor, né? Sujar o branco, porque a vizinhança. O fato de ter o óleo por baixo facilita eu colocar a tinta e dar esfumar um pouco a cor. Aqui, para finalizar a parte da roupa, eu vou utilizar também na faixa um rosa um pouco mais claro. Então, vermelho e branco, os dois vermelhos, né? Porque só o alizarim é muito frio, o vermelho, o rosa. Somente o vermelho cádmio ficaria uma cor mais salmão. Se bem que é mais salmão que eu preciso, né? Mas eu uso essa cor, rosa bem claro, para acentuar esta virada, né? Esta quina. Aí lembrando, como é uma coisa que tem degradê, eu acentuo nesta parte e à medida que eu vou subindo, eu vou diminuindo um pouco a intensidade. Então, branco mesmo mais acentuado foi somente aqui embaixo. Aqui já é um tom um pouco menos. Em cima é menos ainda, então eu tenho que ter sempre essa relação de fazer o próximo tom comparando com o anterior na paleta. Veja, eu fiz esse aqui, então faço um do lado bem semelhante ao que eu acabei de fazer.
Veja, como escureceu muito, eu vou voltar no anterior e fazer um meio termo para ficar degradê, né? Passagem progressiva. Já evitar aquela passagem brusca. E aí no final eu vou escurecer mais ainda. Então já entra, né, uma cor com um pouco de verde para criar um pouco dessa sombra aqui no final. E já esfumando com aquele processo, encostar o pincel, levantando. Bom, um outro ponto que também fica nítido a diferença é quando, assim, não fica nítido a diferença não, expressei mal, não fica muito viva a cor, por causa de ter encostado branco, essa sombra aqui, ó. Então acentuo novamente, um pouco de escuro. Eu comecei a acentuar, sempre observando, né? Comecei e percebi que passou no escuro, vou pôr um pouco mais do vermelho cádmio. E menos alizarim. E eu quebro um pouco esse final, evitando o contraste extremamente acentuado, embora até na foto tenha isso, mas para suavizar um pouco esse contraste. É muito discreto isso, é quase imperceptível, mas já dá uma ajuda aí. Bom, agora antes de ir para o rosto, eu vou retocar um pouco também do fundo. Veja que no fundo eu não mexi em nada, então eu não copio o fundo exatamente tal como está lá em cima. O que eu vou fazer? A fim de trazer um pouco do foco para o olhar, né, eu vou colocar um pouco de claro e trabalhar com um pouquinho mais de branco nesta parte. Veja, com pinceladas bem curtas, eu acentuo um pouco. Porque eu estou trazendo o contraste de forma mais intensa para a região dos olhos, ou seja, é o ponto do rosto que eu quero que chame a atenção primeiro. Então isso eu já tinha feito no preenchimento base, só que agora eu estou intensificando um pouco mais. Aqui eu vou tirar um pouco da bagunça, porque senão vai indo, fica muito... Aqui eu preciso dar a cor um pouco mais pura, né? Então sempre, vez ou outra, vai bagunçando demais, a gente precisa ir limpando para obter mais controle. Porque eu vou misturar azul ultramar com um pouquinho de vermelho cádmio, que é a cor oposta, o laranja, né? E trabalhar um pouco nesse fundo, tanto do lado esquerdo, direito, né? Quer dizer, na minha direita, quanto do lado esquerdo. Que aí eu vou deixar um pouco mais escuro, um pouco mais azulado. Que a ideia é fazer assim, essa parte aqui eu quero que ela destaque um pouco menos do que o olhar, né? Mais uma vez falando, eu quero que o foco da pintura se volte a atenção do espectador direto no olhar primeiro, e depois o restante. Então eu intensifico essa parte, um pouco do contraste nesta parte. E aqui também. E em cima também. Sabe, eu crio uma espécie de moldura, né? Em volta da pintura. Normalmente eu recomendo que a gente não deve esfregar o pincel, porém aqui é uma exceção, né? Vez ou outra a gente precisa fazer um pouco aquele processo esfregando para poder esfumar bem. E movimentos circulares. Quando eu quero tirar manchas, veja, eu tiro bem o excesso da tinta no pano, eu quero tirar manchas, eu venho com um movimento circular. Eu encosto numa cor e faço esse movimento de encostar e... E aí eu tenho um pouco mais esfumado, né? Destaco um pouco mais na parte superior. Agora, só essa parte do chapéu todo, ele é um chapéu rústico, né? Com pontas soltas. E eu vejo que eu vou pegar um pincel redondo aqui, ó, para fazer algumas pontas soltas com verde e vermelho.
aqui nessa parte. Não o verde e vermelho vai ficar muito preto, eu vou pôr um pouco de óxido, um pouco de laranja, porque essa borda aqui do contorno, não é tão escura. Só a fim de criar uma coisa mais irregular. Porque pensa, nossa, todo o chapéu está bem sofrido, bem gasto, as laterais. Então essa parte que eu também vou criar um pouco desta textura. Só a fim de eliminar mesmo essa diferença um pouco nítida. Vou escurecer ainda mais o azul do fundo, principalmente mais à minha direita. Teve até um pouco de sujeira aqui do pincel verde, isso não tem problema não. De certa forma é até bom que dá um certo, harmoniza um pouco com o tom do chapéu. É porque muitas das vezes acontece isso na pintura. Às vezes tem alguns recursos que a gente emprega que podem ser acidentais. Tipo, eu estava pintando com azul, tinha uma sujeira de verde no pincel e foi. Isso acontece. E de repente a gente gosta do efeito e deixa. Então é bacana isso. Bom, terminado aqui essa parte do acabamento, né, das veladuras, como dá esse acabamento tão interessante aí, que dá um aspecto bem bacana. Depois de seco não muda muita coisa, sabe? Vou usar um pincel bem grande aqui, macio, que esteja limpo, sem tinta. Não, vou pegar da mesma série aqui, ó. Porque aí, se eu tiver algumas marcas de pincéis mais acentuadas, eu posso retirar. Então veja que deu uma boa intensidade nas cores da roupa, alterou um pouco o fundo e principalmente no chapéu. Bom, eu vou parando por aqui para que a aula não se estenda demais e em uma próxima aula eu explicarei como chegar aos retoques aqui do rosto, né, do acabamento mesmo das partes do rosto. Então, obrigado pela presença aí, até no final de mais um vídeo, te aguardo na próxima aula. Muito obrigado pelo apoio, deixe aí seus comentários, curta o like é ótimo, né? Curta o vídeo, deixe seu like, isso é importante. E é isso. Obrigado e até a próxima.